Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil, que finalmente, meus amigos, rasgou elogios ao Flamengo após a vitória do Mengão em cima do Botafogo, jogando lá no tapetinho. Meus amigos, o que aconteceu, hein? Bruno Henrique deitou e a imprensa esportiva finalmente rasgou elogios ao Flamengo. O Flamengo mostrou uma boa atuação, apresentou uma evolução, bom futebol e deu esperança para a torcida do Flamengo pela conquista da Copa do Brasil, porque o Flamengo não estava vivendo um bom momento, mas depois dessa partida contra o Botafogo mostrou que pode evoluir ainda mais e chegar muito forte para essa decisão da Copa do Brasil. Então nós vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva. Tem aqui, por exemplo, o João Guilherme falando sobre essa vitória do Mengão. Tem também o Pilhado falando sobre o Mengão. Tem também os comentaristas aqui da Jovem Pan, Bernardo Ramos, comentarista da ESPN Brasil. Vamos analisar tudo aqui no nosso canal. Já chega deixando o seu like. Vamos bater uma meta juntos de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, você é flamenguista de verdade? Então aperte o botão vermelho, se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal, porque aqui é notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Créditos, canal João Guilherme, ESPN Brasil, Jovem Pan, canal do Pilhado, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Peraí, esse ambiente do Flamengo, você quer extrair um jogo legal, um jogo harmonioso dentro desse ambiente. Deu uma demonstração de que é possível, e todo mundo sabe isso que é possível. Todo mundo sabe, desde o começo do ano. Se não aconteceu, é porque tem coisas para resolver. E antes da gente sair, o Bruno Henrique, eu estou há 10 meses, fiquei parado 10 meses, o problema é de vocês, eu vou jogar. E o comando do Flamengo é de dentro do campo para fora, é dos jogadores. Então tem dia que o São Paulo consegue encaixar as ideias dele, tem dia que não. Por que que isso acontece? Dia sim, dia não. Por que que um dia o time aceita e outro não? Porque ele tem um gatilho. Hoje, se perder, a coisa vai ficar feia para todo mundo. Aí vai lá e ganha. E não foi uma atuação coletiva fenomenal. Tem um jogador que não liga para nada disso que está acontecendo. Ele pode até ouvir, um se queixa daqui, outro se queixa de lá. Quando ele entra em campo, ele fala assim, desculpa, o problema é de vocês. O meu é jogar bem, porque o meu joelho quase que moeu o meu joelho, eu fiquei 10 anos parado, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em dezembro, e não tenho tempo para esse tipo de coisa aí, de vocês. E está jogando uma enormidade. O que o Bruno Henrique está fazendo é fenomenal, pela idade, pelo tipo de contusão, pela recuperação. Foi um jogo em que o Flamengo mostrou uma gana que eu não via há muito tempo, e Bruno Henrique foi o grande destaque do jogo. O Flamengo abre o placar logo aos 2 minutos após um cruzamento de Wesley, que Marlon Freitas vai tentar desviar e acaba mandando a bola contra as redes do goleiro Lucas Perry. Eu tenho dúvidas não, acho que o Bruno Lage escalou mal o time do Botafogo. Começou com o JB Galvão, que levou um baile do Bruno Henrique, Segovinha na ponta direita. Ele poderia ter começado como ele terminou o jogo, com Vitor Sá pelo lado direito e Luiz Henrique pelo lado esquerdo. Tiquinho Soares teve atuação discreta, afinal de contas, volta de lesão e jogou apenas 55 minutos, dando lugar a Diego Costa, que entrou muito mal. Vitor Sá, que começou pelo lado esquerdo, com Segovia pelo lado direito, marcou o gol dos botafoguenses aos 18 minutos. E ali dava a impressão que o time da casa faria uma pressão insuportável contra o Flamengo. De fato, o Botafogo pressionou por um tempo, mas depois, nos últimos minutos da primeira etapa, o Flamengo controlou mais o jogo. Voltou melhor, Bruno Henrique teve uma finalização certa, a bola entrou, mas foi marcado um impedimento. E aí, no decorrer do jogo, Bruno Henrique recebeu a bola pelo lado esquerdo, cortou para dentro e fez um belíssimo gol, uma finalização no melhor goleiro do campeonato, Lucas Perry. Vitória do Flamengo, que se segurou depois. Sampaoli tirou Bruno Henrique para crítica de alguns rubro-negros, colocou Cebolinha, que mais uma vez entrou muito mal, mas o Flamengo garantiu o resultado. 2-1 no Engenhão. Foi razoável, é que o Gabigol não tá bem, acho que o Pedro
Merece ter uma sequência, uma oportunidade para tentar se acertar na equipe. O Pedro não é o tipo de centroavante que o Sampaoli costuma usar nas suas equipes. O Sampaoli gosta de jogadores que se movimentem mais, que se associem mais com os outros. O Pedro tem mais dificuldade para fazer isso, mas acho que merece oportunidade, até porque o Gabigol está bem abaixo do que pode, então é justo, mas ele tem alguma dificuldade de jogar na equipe do Sampaoli. Ele não consegue participar tanto do jogo, não consegue participar tanto da articulação de jogadas, mas deve jogar. Acredito que na próxima partida o Pedro vai iniciar de novo e vai ter pelo menos uma sequência, não sei se muito grande, mas uma sequência para tentar aproveitar e tentar ganhar o lugar dele no time. José Manuel de Barros. Pedro, foi bem hoje, gostou? Lembrando, tem um jogo contra o Atlético, dia 13, que é uma quarta-feira. Depois, domingo, dia 17, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E aí, entre o primeiro jogo da Copa e o segundo jogo da Copa do Brasil, tem o duelo com o Goiás, fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro, dia 20. Aí depois, dia 24, no outro domingo, a segunda final. Provavelmente contra o Goiás, time todo reserva. Contra o Atlético Paranaense, já não vai ter o próprio Bruno Henrique, o Ayrton Lucas suspensos e também as ausências do Arrascaeta e do Luiz Araújo, que estão no departamento médico. E aí, José Manuel, gostou do Pedro hoje? Mais ou menos, né? A expectativa para o centroavante, e nessa disputa aí, Gerson, Pedro, o Gabigol saiu do time porque ele não está jogando nada, né? E o Pedro não foi brilhante, jogou um pouquinho a mais do que o Gabigol vinha jogando. Eu me lembro de uma oportunidade de gol que ele teve, girou ali na grande área e bateu por cima do travessão, é o que me lembro. Dedicação dele ali, auxiliando, ajudando na marcação, né? Que o Botafogo jogando ainda esse tapetinho é muito rápido, é um time incisivo, tá sempre ali correndo muito, né? Dando trabalho, e ele participou na bola aérea ali, ajudando a marcar e tudo isso, né? Teria sido assim uma atuação de destaque se ele tivesse decidido o jogo. Quem decidiu o jogo foi o Bruno Henrique, não foi ele. As principais chances do Flamengo foram com o Bruno Henrique e eu me lembro de uma chance que ele teve para marcar e ele mandou a bola para fora, dá até para colocar como uma oportunidade perdida por parte do Pedro. Eu acho que seria justo que ele continuasse, né, a receber oportunidades. Né, o Gabigol, eu não sei, talvez o Vigo olhando de mais perto possa até esclarecer um pouco melhor. Eu até disse no momento que apareceu ele ali no aquecimento, viu, Viga, que o Gabigol tá parecendo cada vez mais o sósia dele. Tá com o rosto meio redondo, rapaz. Eu não sei se ele não precisa correr um pouco mais, emagrecer um pouquinho, melhorar. Dizem que o Pedro ganhou chance porque treinou muito bem na semana, fazendo gols no treinamento. Então que o Gabigol treine melhor, né, arrebente nos treinos, faça gols nos treinos, para tentar recuperar a posição. Eu manteria o Pedro como titular no Flamengo. O Flamengo tomou vergonha na cara. O Flamengo precisou de uma agitada, de uma pressão na semaninha de festa do Gabigol. Primeiro, para botar o Gabigol no banco. Primeiro, para o Sampaoli ter coragem de botar o Gabigol no banco. Ficou no banco e o Flamengo venceu o Botafogo. E segundo, para o Flamengo voltar a ter sangue nos olhos. Teve a pressão, o Flamengo voltou a querer ganhar, voltou a ter vontade de ganhar, e é por isso que eu faço essa capa. Porque o Flamengo tomou vergonha na cara e com um grande exemplo. Esse grande exemplo se chama Bruno Henrique. O cara que voltou de lesão, o cara que muita gente dizia que podia estar velho para se recuperar depois de uma lesão séria no joelho. O cara que correu o jogo inteiro. Decidiu o jogo inteiro. Parabéns pro Bruno Henrique. Parabéns por ser exemplo para esse time do Flamengo que nos últimos jogos não queria correr. Não queria ganhar. Não queria ter sangue nos olhos. Precisou um cara que já é ídolo, que ganhou tudo no Flamengo, aparecer, correr, ter vontade de ganhar para inspirar esse time do Flamengo. A vergonha na cara voltou ao time do Flamengo. Um Flamengo, mesmo se não tivesse vencido, quis jogar, teve vontade de jogar, teve vontade de ganhar, teve sangue nos olhos, teve brio, enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro. E esse jogo de hoje
serve para mostrar que se esse elenco do Flamengo quiser jogar futebol, ele tem time para ser campeão da Copa do Brasil, ele teria time para ser campeão da Libertadores, ele tem time ainda para brigar por esse brasileiro. Tá difícil chegar? Muito difícil chegar no Botafogo. Mas o Flamengo ganhou fora de casa do time que, por enquanto, tem a melhor campanha da história dos pontos corridos. Então, fica bem claro para o torcedor que esse time, se ele tiver vergonha na cara, ele pode jogar muito melhor do que ele vem jogando. Como é bom poder dizer para o torcedor rubro-negro que esse Flamengo voltou a ter vergonha na cara. Porque isso foi um jogo de futebol. A gente viu do Flamengo, não aquele climinha amistoso, ai, abraçando o jogadorzinho do Botafogo antes do jogo, ai, trocando camisa. Não. Sangue nos olhos, brio para jogar futebol. Que é o que mais está faltando nesse Flamengo. É óbvio que nesse Flamengo, não precisa ser muito inteligente para achar que nesse Flamengo falta talento. Talento não falta nesse time do Flamengo. É talento individual. Jogadores de muita qualidade. Isso não falta no Flamengo. O que faltava no Flamengo, e eu falava sempre, era vergonha na cara, era honrar o seu torcedor, era honrar a camisa que eles estavam vestindo, era honrar o salário milionário que eles ganham. E isso eles fizeram hoje. Eu vou falar muito ainda do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é foda, meu amigo. Eu falo isso sempre. O Bruno Henrique é foda. Foda. Ayrton Lucas, para de colocar o Felipe Luiz de titular, Sampaoli. Pelo amor de Deus. O lateral esquerdo do Flamengo, titular, é o Ayrton Lucas. E outra, vamos falar do Gabigol. O homem que fez a festinha do poderoso Gabi. O poderoso chefão. O cara que postou ele de roupinha chique no traje de gala na festinha. Foi pro banco. Parabéns, Sampaoli. Parabéns por ter tido finalmente a coragem de botar o Gabigol no banco. De ter colocado o astro do time sentadinho no banco para ele aprender a ter um pouquinho de pé no chão num momento ruim. E outra, para mostrar para a torcida do Flamengo que se o Gabigol quiser ganhar 2 milhões de reais ou mais jogando a bolinha que ele está jogando, ele pode ir embora. É bom isso ficar claro para o torcedor do Flamengo. Que o Gabigol é um grande ídolo da história do Flamengo. É um cara gigante na história do Flamengo. Mas se for para ficar jogando a bolinha que ele está jogando, sem chutar com a direita, sem focar no futebol, pode sair. O Flamengo tem time para jogar sem o Gabigol. O Flamengo pode jogar sem o Gabigol. Vai fazer festinha se ele quiser, vai virar o Lil Gabi se ele quiser. Agora, se quiser focar, se jogar bola que ele jogou em 2019 e 2020, merece renovar. Pelo salário que for. Agora, se for para jogar a bolinha que tá jogando, pode ir embora se for para pedir mais de 2 milhões de reais por mês. Essa é a verdade. Agora, o Bruno Henrique, esse cara, eu faço questão de falar isso nessa live. O Bruno Henrique, ele é um exemplo para todo esse time do Flamengo. Ele é um exemplo para todo mundo que diz: ah, esse time do Flamengo tá acomodado porque eles ganharam tudo. Deixa eu falar uma coisinha bem clara. O Bruno Henrique foi disparado, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo de 2019. Que foi o Flamengo que ficou mais marcado. O Flamengo do Jorge Jesus. O Bruno Henrique foi o melhor daquela geração. O Bruno Henrique jogou pra caralho naquele 2019. Ele não se acomodou com os títulos que ele ganhou no Flamengo. Ele voltou de uma lesão séria. Chorou quando sofreu a lesão. Ficou 1 ano sem jogar futebol. E olha como esse cara voltou. Ele volta jogando sério todos os jogos. Ele volta sendo decisivo em quase todos os jogos. Ele corre, ele se posiciona, ele finaliza, ele dá assistência. Esse cara, se tem diretoria ainda com um pulso firme no Flamengo, essa diretoria tem que chegar lá amanhã, terça-feira, o que for, segunda, e falar: esse cara aqui, ó, é um exemplo para vocês todos. Para a maioria dos jogadores que não tá correndo nada, que não tá mostrando sangue nos olhos, que não quer ganhar, que não tem brio, que cagou para uma Libertadores perdendo pro fraco Olímpia, esse cara tem que ser o espelho de vocês. Porque ele tem mais história que todos vocês aqui no Flamengo.
E olha o que ele corre, olha o que se dedica, olha o que joga. Esse Bruno Henrique, ele é um monstro. E eu tenho que falar isso aqui na live. Porque de vários jogadores que ganharam tudo no Flamengo, ele pra mim é o principal. E olha como ele corre, olha como ele decide jogo, olha como ele honra a camisa que ele veste, olha como ele honra o torcedor do Flamengo. E o Bruno Henrique hoje, ele tem que ser o espelho para esse time do Flamengo. Se a diretoria ainda tem uma gestão que se preze, Marcos Braz, Rodolfo Landim, Sampaoli, eles têm... Bruno Espina eu nem falo, que o Bruno Espina eu não sei qual função que ele tem lá dentro. Eles têm que chegar para esse time e falar: o Bruno Henrique deu uma lição para todos vocês. São 7 partidas seguidas que o Flamengo não perde para o Botafogo. E um jogo importantíssimo, meus amigos, que pode ter aí consequências importantes, né? Na classificação do campeonato, o Botafogo sobra. O Botafogo está na frente, 51 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 40, que joga neste domingo com o Corinthians em Itaquera, que se vencer o jogo vai ficar a 8 pontos do Botafogo. E o Flamengo pulou para 39 pontos. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está 12 pontos atrás da equipe do Botafogo. Hoje me perguntaram, nos stories lá no Instagram, e aqui também no YouTube, o meu palpite para Botafogo e Flamengo. E num vídeo que está aqui no canal, você pode ir lá procurar na sua biblioteca que você vai achar o vídeo que eu gravei neste sábado. Eu disse o meu palpite. Botafogo 1, Flamengo 2. Aí estão me perguntando o seguinte: João Guilherme, por que você falou isso? Já que antes do jogo era normal, até as odds das casas de apostas indicavam isso, que o Botafogo vencesse o jogo. Por que eu falei isso? Porque, meus amigos, hoje foi mais uma prova indiscutível de que este elenco do Flamengo, quando quer, ele joga, e quando joga é difícil de segurar. Eu fico me perguntando aqui, por que o Flamengo não jogou desta maneira contra o Olímpia na Libertadores da América? Por quê? O Flamengo hoje foi completamente diferente da maioria dos seus jogos na temporada e lembrou os grandes momentos. Contra o Fluminense na Copa do Brasil, vitória contra o Grêmio no estádio lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Flamengo entrou mobilizado. O Flamengo estava mobilizado. E eu disse o meu palpite Flamengo 2-1 exatamente por isso. Porque eu percebi que havia uma mobilização muito grande, que a pressão chegou a um nível... A água bateu aqui no queixo, ó, e já estava sobrando para todo mundo, para jogador, para dirigente. Houve uma mobilização e os caras se conscientizaram do seguinte: ó, o presidente Landim foi lá, deu respaldo mais uma vez ao Sampaoli, ao Marcos Braz, estava presente hoje no vestiário e falou: galera, o ano não acabou ainda não, hein? Ainda temos um título importante para ganhar, para disputar, que é a Copa do Brasil. E precisamos reagir. E nada melhor do que vencer o líder do campeonato disparado dentro da casa dele para retomar a confiança. É ou não é? Então, acostumado com a postura deste elenco do Flamengo, que quando quer se mobilizar é muito forte,
eu apostei numa vitória do Flamengo. E acertei. Né? Depois de um longo tempo nesta temporada, o time do Flamengo percebeu que mais importante que as brigas internas, não gosto de tal treinador, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, o mais importante é o resultado do clube, que paga os salários dos jogadores e, para a alegria da sua torcida, que é quem consome e banca tudo isso. Né? Então, os jogadores, eles se mobilizaram. E ficou muito claro isso. Aliás, não é a primeira vez. Isso é histórico no Flamengo. O Flamengo sempre foi assim. Quando você pensa que o Flamengo está no fundo do poço, que ele vai ser derrotado, o Flamengo reage. O Flamengo, ele lida muito bem com a crise, com a pressão extrema e se complica no oba-oba, na badalação. E qual era o cenário antes do jogo? O Flamengo estava mergulhado numa crise e, se perdesse esse jogo, afundaria de vez, e isso poderia ter reflexos, inclusive, na disputa da Copa do Brasil daqui a aproximadamente 2 semanas. E terá influência, meu amigo e minha amiga. O que aconteceu hoje no estádio Newton Santos terá influência na final da Copa do Brasil. Eu narrei e comentei e opinei várias vezes partidas desse tipo, e disse também antes do jogo o seguinte: esse jogo é muito importante para os dois times. Está na minha coluna que eu escrevo lá no Futebol BR, acompanhe lá, e tem vídeos também aqui no meu canal. Para o Flamengo, importante para amenizar a crise e retomar a confiança, e para o Botafogo, importante para espantar a eliminação da Copa Sul-Americana. O Botafogo, a partir de agora, com essa derrota para o Flamengo, se juntando à eliminação da Sul-Americana, vai viver o seu momento de maior instabilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importante contra um adversário que havia vencido todos os seus jogos em casa, não havia sequer empatado nesse estádio. E é um detalhe interessante, né? Se você pegar os últimos jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, os 3 últimos jogos fora, ele empatou, tá? Agora ele faz 2 jogos seguidos em casa, contra o Bahia, venceu, agora perdeu para o Flamengo. Então, se você pegar os últimos 8 jogos, o Botafogo venceu 4 jogos, todos em casa, empatou 3 fora e perdeu esse agora em casa. Ou seja, ele perdeu 2, 4, 6, 9 pontos nos seus 8 últimos jogos, né? E é interessante observar isso. O Botafogo perdeu pontos. Palmeiras amanhã pode se aproximar um pouco mais, a distância ainda é grande, mas tem muito campeonato. Tem muito campeonato. E o Botafogo vem deixando pontos pelo caminho. E essa derrota em casa, vamos ver qual vai ser o impacto que vai ter no time. Não acredito que o Flamengo consiga buscar, acho muito pouco provável, sinceramente, pelo desempenho errático do Flamengo. Não dá para ter certeza alguma ou nenhuma noção se o time voltará a se apresentar assim em próximos jogos, porque houve claramente uma mobilização maior. E importante nessa atuação, o Bruno Henrique monstruoso, né? Muito bem, ainda fez um belíssimo gol anulado por impedimento. O Bruno Henrique é o grande jogador do Flamengo desse 2019 para cá, né? Se você for analisar, assim, é o mais regular. Tirando a época que ele estava machucado, obviamente, quando que ele joga mal? Quando que ele tem sequência ruim? Tem jogos melhores, jogos piores, como qualquer jogador de futebol. Mas, em geral, ele corresponde. É muito difícil você ver o Bruno Henrique jogando mal. Fase ruim, muito difícil. Muito, muito difícil. Como o Gabriel está vivendo uma fase ruim, o Arrascaeta teve fases ruins também, fisicamente, com problemas. Enfim, ele hoje foi o grande nome. O Pedro fez um jogo muito bom, na minha visão. Gostei muito da atuação do Pedro. Participando, pressionou, roubou bola, prendeu bola, deu sequência às jogadas. Só não conseguiu aproveitar aquela boa chance que teve, que ele chutou, dominou já chutando, deixou por cima, mas com muito recurso para dominar. Gostei da atuação do Pedro, não foi nota 10, mas foi uma atuação boa num cenário muito adverso, e foi muito importante também para o Sampaoli, que se o Flamengo fizesse a partida ruim e perdesse, o Sampaoli provavelmente rodaria. Vamos ver se ele consegue agora, nesses 10 dias de data FIFA aproximadamente, azeitar a equipe,
fazer um jogo contra o Atlético Paranaense. Me parece até que o Vitor Roque está suspenso, Fernandinho com certeza, porque foi expulso. O jogo será em Cariacica, no Espírito Santo, Maracanã fechado, recuperando o gramado, e aí depois enfrentar a equipe do São Paulo na primeira partida final da Copa do Brasil. E aí tem que ser esse espírito de hoje, né? Essa mesma mobilização para começar bem a Copa do Brasil. Mas a atuação de hoje dá respaldo para o presidente Rodolfo Landim para que Sampaoli continue. E dá muito mais moral pelo seguinte, minha gente. Ele deixou Gabigol no banco. Ele tomou essa atitude corajosa, com o apoio evidente da diretoria. E o Flamengo ganhou o jogo, sem o Gabigol entrar em campo. Então, isso aí fortalece o Sampaoli. E, no geral, fortalece o grupo do Flamengo, que ganha confiança. Falando do jogo, logo no começo, gol contra do Marlon Freitas. Isso aí mudou o roteiro da partida completamente. Porque o Botafogo, que estava em casa, iria naturalmente pressionar o Flamengo, levou um golpe na ponta do queixo e levou um tempo até assimilar isso. Quando assimilou, o Botafogo foi para cima do Flamengo. O Flamengo começou bem o jogo, mas o Botafogo levou o gol e logo depois reagiu. Reagiu e pressionou o Flamengo. Foi para cima do Flamengo e conseguiu o gol de empate. A partir do momento que o Botafogo empatou o jogo com o Vitor Sá, ele recuou e passou a jogar no contra-ataque. E até finalizou mais vezes do que o Flamengo no primeiro tempo. Mas o Flamengo teve mais a bola, teve mais o controle do jogo, que, aliás, é uma característica do time do Flamengo. Então, o primeiro tempo foi isso. O Flamengo fez 1-0, no gol contra, o Botafogo atacou, empatou, recuou, esperou. O Flamengo teve muito mais posse de bola, controle de jogo, teve chances, mas o Botafogo, em falhas individuais do Flamengo, conseguiu finalizações. Como o Ayrton Lucas, ele que tentou sair jogando, perdeu a bola, o Tiquinho quase fez um gol, e por aí vai. No segundo tempo, o Flamengo ele foi melhor toda a segunda etapa. O Botafogo, a partir do momento que o Bruno Lage mexeu na equipe, colocando o Tiquinho, colocando o Tietê, colocando o Luiz Henrique, colocando o Diego Costa, melhor dizendo, o Tietê, o Luiz Henrique, depois colocou o Júnior Santos, depois colocou o Janderson, ele entulhou de atacantes e abriu o meio-campo, tirou totalmente o meio-campo, e aí o Flamengo teve ainda mais facilidade para ficar com a bola. O Botafogo atacou no segundo tempo que nem um bando, tudo desorganizado. Era chutão para frente, empilha atacante e ativou o modo seja o que Deus quiser. E não deu certo. Não deu certo. Então, se você analisar o geral do jogo, que foi um grande jogo, hein? Um dos melhores do campeonato, o Flamengo foi melhor do que o Botafogo. E mereceu essa vitória. Bruno Henrique é um jogador espetacular. Porque ele é aquele tipo de jogador que não é à toa que tem o apelido de Rei dos Clássicos. Ele cresce em jogo grande. Ele tem história em Libertadores da América e ele tem história nos clássicos cariocas. Ele sempre faz gol em clássico, em jogo marcante, em jogo que é um campeonato à parte. E hoje, ele foi disparado o melhor jogador em campo. Né? Então, Bruno Henrique, no momento que o Flamengo não tem Arrascaeta e Luiz Araújo, mas quem faz falta é o Arrascaeta, Bruno Henrique assume esta posição de ser o jogador decisivo. Aliás, ganhar este jogo sem o Arrascaeta também é muito importante para o Flamengo, porque o Flamengo ele depende muito do Arrascaeta, que é, na minha avaliação, o seu principal jogador ao lado do Bruno Henrique. São os mais decisivos. Porém, quando o Arrascaeta não está,
o Flamengo tem que se virar, até porque o Flamengo tem o melhor elenco. Quem olhava hoje para o banco do Flamengo via um banco recheado de grandes jogadores. Então o Flamengo precisa arrumar alternativas para quando não tem o Arrascaeta. E o Arrascaeta está ficando muitas vezes fora. E o Flamengo hoje conseguiu uma vitória marcante e jogando bem sem o Arrascaeta. Com o Pulgar, mais uma vez, brilhando no meio campo, Gerson fazendo uma boa partida, o garoto Vitor Hugo, ele não foi brilhante, mas ele também não comprometeu. O Pedro merece uma sequência no time principal do Flamengo, né? O Pedro, já que o Gabigol, durante boa parte do ano, esteve mal e continuou jogando, o Pedro merece uma sequência no time principal do Flamengo. E o Pedro fez um bom jogo. Bruno Henrique destruiu, acabou com a partida. Quem também foi muito bem, além do Pulgar, foi o zagueiro Fabrício Bruno. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, hein? Vocês viram o que o Luiz Soares falou numa entrevista para a ESPN? Que o Fabrício Bruno foi o melhor zagueiro que ele enfrentou aqui no Campeonato Brasileiro? Olha, não é nenhum exagero dizer neste momento que o Fabrício Bruno talvez seja o melhor zagueiro do Brasil. Ele compete com Adrielson, ele compete com o Nino do Fluminense, mas olha, ele é um grande zagueiro. Não sei se ele é o melhor zagueiro do Brasil pelo lado direito ali, mas que ele é um grande zagueiro, ele é um grande zagueiro. Eu não acho que seja nenhum absurdo dizer que ele hoje é o melhor zagueiro do Brasil. Ele é rapidíssimo e ele é firme nas suas decisões. É muito bom zagueiro o Fabrício Bruno. Fez uma partida espetacular, como vem fazendo grandes jogos ao longo aí da temporada. Claro que vai gerar polêmica e tal, mas que esse rapaz é um grande zagueiro, é um grande zagueiro. E tem ao lado dele o Léo Pereira, que realmente, desde quando o Dorival chegou ao Flamengo, se firmou e é também um grande zagueiro. Então o Flamengo tem uma grande dupla de zaga composta por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, tá aí a imprensa esportiva que rasgou elogios ao Mengão, então é isso daí. Escreva também nos comentários a sua opinião, a sua análise, o que você achou dessa partida entre Botafogo 1, Flamengo 2, e agora, o que esperar na Copa do Brasil? Dá pro Flamengo? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião, deixe o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.